Esse vídeo tem spoilers muito, mas muito, spoilers pesadíssimos de Jujutsu Kaisen, do mangá de Jujutsu Kaisen. Assista por sua conta em risco, eu não me responsabilizo por nenhum spoiler que você tomar aqui. No capítulo 223 de Jujutsu Kaisen, nós finalmente tivemos o início de uma das lutas mais aguardadas da história dos animes. De um lado, Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte do mundo, e do outro lado, Ryomen Sukuna, o rei das maldições. Bem, essa é uma luta muito esperada, anunciada desde o primeiro capítulo do mangá de Jujutsu Kaisen, e que com certeza parou a internet e marcou pra sempre a história dos mangás. Então, bom, antes do vídeo começar, eu queria avisar que esse vídeo vai tratar os acontecimentos do capítulo 223 até o capítulo 236. A gente não sabe se aconteceu alguma coisa depois disso, porque a data que eu tô gravando esse vídeo, o último capítulo lançado foi o 236, e eu não tenho como saber se aconteceu alguma coisa, se o resultado da luta ainda vai mudar, mas eu garanto que se mudou alguma coisa no resultado dessa luta, eu vou trazer aqui uma parte 2 desse vídeo, ok? Então, vamos nessa. Bom, como de costume, eu vou começar analisando os poderes de cada um deles, né? E eu já aviso que isso vai demorar, porque esses malucos têm um textão de cada habilidade. Bom, começando pelo Satoru Gojo, ele tem dois poderes principais, duas técnicas amaldiçoadas. Começando pelos 6 olhos. É uma técnica amaldiçoada que permite o usuário enxergar tudo ao seu redor. Basicamente, o Gojo consegue ler fluxos de energia amaldiçoada, mas a principal função dessa técnica é minimizar ao máximo o uso da energia amaldiçoada. Basicamente, todas as técnicas usadas pelo Gojo, todos os ataques, tudo que ele faz, gasta sempre o mínimo de energia possível, o que faz com que ele tenha uma estamina absurda de alta. Além disso, ele tem o Ilimitado, uma técnica que tem algumas propriedades. A primeira é o Mugen, o uso neutro do Ilimitado, que é basicamente uma barreira que fica ao redor do Gojo, que desacelera tudo infinitamente. Tudo que vem na direção do Gojo é infinitamente desacelerado e nunca consegue tocar nele. Isso torna o usuário teoricamente intocável, né? Além disso, ele também tem o Azul, que é um disparo de energia que puxa tudo para longe dele, o Vermelho, que empurra tudo para longe, e o Roxo, que é a mistura dos dois, que portanto desintegra tudo que tiver no seu caminho. A expansão de domínio do Gojo se chama Muryokusho, e basicamente transmite a habilidade dos 6 olhos para os alvos da expansão. Basicamente, ele dispara uma hiperquantidade de informação que trava completamente o alvo e paralisa ele, já que o cérebro dos outros não é preparado para ver isso como o do Gojo é. Além disso, o Gojo também é um ótimo usuário de energia reversa, isso vai ser muito importante nessa luta. Por outro lado, o Sukuna possui uma técnica relativamente simples, a capacidade de cortar tudo que esteja ao seu redor, de duas maneiras principais, né? O cortar, que é um corte simples, e o desmantelar, que pode ser ajustado dependendo do nível de energia amaldiçoada do alvo. Ele também tem outras habilidades, como a flecha de fogo e alguns outros poderes ainda não mostrados, mas como ele não usou esses poderes nessa luta, eu não vou falar sobre eles aqui para não confundir vocês. Além disso, o Sukuna está no corpo do Megumi, e por causa disso ele tem acesso às 10 sombras, e especificamente a um Shikigami chamado Mahoraga, cujo poder é se adaptar a qualquer fenômeno. Basicamente, quanto mais o Mahoraga sofre um ataque, quanto mais experiência ele consegue, mais ele se adapta e mais resistente, melhor ele vai lidar com aquela situação. Guarda essa informação porque o Mahoraga vai ser muito importante depois. Bom, para completar, a expansão de domínio do Sukuna se chama Fukuma Mizushi e permite que ele corte literalmente tudo que esteja dentro do alcance da expansão, o que é muita coisa, porque o alcance máximo da expansão, pelo que a gente sabe, é por volta de 400 metros. Um detalhe muito importante é que essa expansão não tem barreira, ela se alonga infinitamente, né? Até 400 metros. O Sukuna também é usuário de energia reversa, mas pelo que a gente viu, não é de maneira tão impressionante quanto o Gojo, pelo menos não em feitos, né? Então, sem mais enrolação, vamos para essa luta de uma vez por todas. Depois do Gojo ser finalmente libertado do seu selamento, ele e o Sukuna finalmente marcam a data da batalha que estava prometida. E finalmente a gente chega aqui, 24 de dezembro de 2018, em Shinjuku.
Bom, o Gojo começa a concentrar os seus poderes e, graças a um ritual realizado pela Otahime, pelo Gakuganji e com algumas palavras especiais, porque encantamentos, dança, música, tudo isso consegue bufar o Jujutsu. E eles geralmente não usam isso, além de que geralmente não é necessário, porque eles não têm que lidar com ameaças tão grandes. É mais rápido não usar isso, né? É mais rápido e fácil. Mas dessa vez realmente é necessário. Fazendo esse ritual, o Gojo consegue extrair 200% da sua capacidade e já começa a luta usando um vazio roxo com 200% do poder total. O Sukuna é arremessado para longe, mas ele consegue basicamente sacrificar um braço dele para sobreviver a isso. Nada demais que ele pode regenerar facilmente, né? Então o Gojo olha para o Sukuna e fala que ele é o desafiante. É o Sukuna que está desafiando o Gojo pelo título de mais forte, não o contrário. E assim a batalha começa. Batalha entre o feiticeiro mais forte da Era Moderna e o feiticeiro mais forte de todas as eras. O Sukuna olha pro Gojo e diz que ele é só mais um peixe maior que os outros, mas continua sendo mais um peixe. E como todos os peixes, ele vai só tirar as escamas. O Gojo diz que vai lutar com tudo e depois ele vê o que ele vai fazer com o Megumi, né? Os dois partem para cima um do outro e trocam golpes numa velocidade e potência impressionante, o que acaba destruindo completamente o quarteirão só com simples socos e chutes e pouquíssimos usos de técnicas amaldiçoadas. É um nível de poder completamente absurdo que esses dois têm, já que uma mísera troca de socos já causou tanto dano ao cenário quanto alguma outra luta de personagens incrivelmente fortes, como por exemplo a luta do Hakari e do Hajime, que já tem análise aí no canal. Então a gente vai para os outros personagens que estão assistindo a luta ao longe e eles explicam e teorizam algumas coisas junto com o público. Bom, para o vídeo não ficar maçante nem muito longo, porque essas partes dos personagens conversando realmente seriam partes muito longas mesmo, eu não vou colocar todos os diálogos, mas eu vou colocar mais os mais importantes, as cenas mais relevantes e explicar com as minhas palavras o que eles explicaram. Basicamente, nessa cena, os personagens discutem se é realmente possível uma expansão de domínio não ter barreira fechada. Afinal, o Sakabe usa como uma metáfora que não é possível pintar um quadro sem uma tela. Não é possível você carregar água sem um recipiente. Então, eles não conseguem compreender como o Sukuna abre um domínio sem uma barreira, mas eles estão prestes a descobrir. Os dois abrem suas expansões ao mesmo tempo, inicialmente igualadas de dentro para fora, mas não de fora para dentro. Afinal, a expansão do Sukuna serve para fatiar tudo que está em volta, inclusive a barreira da expansão do Gojo pelo lado de fora. Já que lembre-se, quanto mais forte é uma expansão por dentro, mais fraca ela é por fora. Assim, uma sequência de cortes e a barreira do Gojo é destruída e a expansão dele cai, com ele recebendo um corte certeiro no pescoço. Bom, o Gojo obviamente regenera o seu pescoço com energia reversa, mas o Sukuna não para. Ele desfere vários cortes em sequência, vários cortes, de maneira tão veloz que o Sukuna acaba transformando o corpo do Gojo numa enorme mancha de sangue enorme. Mas ele não se dá por vencido, ele se regenera cada vez mais, usa domínio simples para conseguir se proteger da expansão do Sukuna, usa várias técnicas, faz tudo o que ele consegue, e os alunos estão assistindo desesperados, já que enquanto o Gojo estivesse se regenerando, ele não poderia usar suas técnicas amaldiçoadas, já que, bom, ele teria que focar sua energia e a técnica amaldiçoada dele estava cansada por causa do uso da expansão há alguns minutos atrás, né? Mas é nesse momento que ele surpreendeu a todo mundo, fazendo uma coisa que, segundo os próprios personagens, quebrou a regra do Jujutsu. O Gojo conseguiu regenerar a sua própria técnica exausta, usando de energia reversa, meio que remendando a parte do cérebro onde fica a sua técnica, porque todas as técnicas amaldiçoadas ficam gravadas no cérebro da pessoa. O que o Gojo fez foi basicamente regenerar aquela região do cérebro. Regenerar um cérebro usando energia reversa já é quase impossível, e o Gojo conseguiu fazer em um ponto específico ainda. É como os próprios personagens disseram, o Gojo e o Sukuna parece que burlam as regras, parece que as regras do Jujutsu não se aplicam a eles, de tão fortes que eles são. Enfim, o Gojo pula e dispara um vermelho em cheio na cara do Sukuna, que acaba lançando ele em direção ao próprio santuário malevolente. Então o Gojo abre o seu domínio novamente e eles lutam corpo a corpo dentro da batalha de domínios.
Entretanto, o Sukuna acaba conseguindo partir a expansão do Gojo de novo. Enquanto isso, na plateia, o Hajime aparece e fala que se o Gojo for derrotado, ele vai ser o próximo a lutar. O Gojo então abre a sua expansão de maneira gigante, mas algo inesperado acontece. A expansão diminui muito até se tornar uma pequena bolinha no centro daquele campo de batalha. O Kusakabe explica que isso deveria ser impossível, porque nenhum feiticeiro poderia conseguir mudar as regras da sua própria expansão a bel prazer assim, já que a configuração de uma expansão de domínio já é dada a partir do ponto que o feiticeiro consegue essa expansão, e não deveria ser algo que eles conseguiriam mudar, mas como eu disse, eles estão fora das regras. A mini expansão finalmente se rompe após alguns minutos, revelando um Gojo sorridente e um Sukuna sangrando e cansado. O Sukuna pode ter até conseguido romper a expansão depois de certo esforço, mas o Gojo bateu tanto nele lá dentro que a expansão do Sukuna também colapsou. Eles voltam a trocar golpes em alta velocidade, já que devido à exaustão da expansão nenhum deles pode usar uma técnica amaldiçoada. Até que Satoru Gojo sente um mau pressentimento. Ambos invocam suas expansões novamente e voltam a trocar golpes ali dentro. E assim procede, abrindo e quebrando suas expansões, usam energia reversa para regenerar seus cérebros, usar a expansão mais uma vez, usam mais técnicas amaldiçoadas, até que eventualmente em uma dessas vezes o Sukuna é pego pelo Muryokusho e fica paralisado. Mas ele tinha um recurso, que agora adaptado à expansão Sukuna invoca o Mahoraga para conseguir fugir. Bom, todos ficam surpresos, o Gojo ameaça expandir o seu domínio de novo, mas o seu nariz começa a sangrar muito. O Sukuna explica que isso aconteceu porque ele acabou usando demais a energia reversa no próprio cérebro. Porque, como eu falei, é um processo arriscado. Você não pode ficar fazendo isso. Então, o Sukuna basicamente falou: você ficou usando demais e por isso seu cérebro deu uma pifada, né? E ele acabou sofrendo os danos por causa disso. O Sukuna zomba do Gojo, falando que ele é ordinário. Um cara qualquer que nasceu numa era em que ele não existe, que ele não era realmente digno de se chamar de um mais forte. O que o Sukuna não esperava é que ele começaria a sangrar também, sofrendo exatamente os mesmos efeitos que seu adversário, uma sensação até então provavelmente desconhecida pelo rei: exaustão. O Gojo se ergue novamente e zomba do Sukuna, dando um belo soco na cara dele, enquanto o Sukuna pensa nas palavras ditas pela Yorozu há algumas semanas, que uma pessoa forte provavelmente deve se sentir muito solitário. O Gojo pega o Sukuna e começa a literalmente varrer a rua com a cara dele. O Gojo pega o Sukuna pela cara, começa a passar no chão, na parede, nos prédios, lança soco, joga o maluco pra longe. Só porrada atrás de porrada, e o Sukuna aparentemente não tá fazendo nada, o que o próprio Gojo estranha, mas isso fazia parte do plano dele. Em cima da cabeça dele a roda do Mahoraga estava ativada. Portanto, ele estava aos poucos se adaptando ao infinito. Então tudo que ele precisava fazer era continuar recebendo impactos para que o Mahoraga se adaptasse de uma vez por todas. O Gojo começa a disparar vários azuis e socos imbuídos em Mugen contra o Sukuna, enquanto a roda do Mahoraga vai girando cada vez mais. E após uma troca furiosa de golpes, o Gojo encaixa um belíssimo Kokusen no meio do peito do Sukuna, que por pelo menos uns segundos o Rei das Maldições ficou inconsciente. No entanto, a roda do Mahoraga acaba caindo da cabeça do Sukuna e dando o último giro restante no chão. E assim Mahoraga surge para tentar ajudar o seu mestre. O Gojo apenas se ergue novamente e começa a dar vários golpes no Mahoraga. Entretanto, o Sukuna surge e joga um extintor de incêndio no Gojo. Bom, piadas à parte, o Sukuna invoca um outro Shikigami chamado Agito, ou seja, agora são 3 contra 1. E o Gojo zomba do Sukuna, falando que ele parecia uma criança no meio daqueles 2 gigantes. O Gojo então anuncia o seu plano: usar um vazio roxo de forma irrestrita. Um vazio roxo que vai deixar uma cicatriz permanente na cidade de Shinjuku. E agora sim, vamos para a reta final dessa luta. O Yuta resolve interferir na luta, já que o cenário mudou, agora são 3 contra 1, e eles não poderiam deixar o Gojo sozinho nessa situação. O Itadori concorda, mas o Hajime se põe na frente deles e fala que ninguém vai interferir naquele combate, porque Satoru Gojo disse que ia lutar, então ele vai lutar sozinho,
e ninguém vai atrapalhar. Lembrando que o Hajime tem muitas questões sobre honra, sobre ser um guerreiro honrado, esse tipo de coisa, então ele não quer de jeito nenhum que atrapalhem a luta do Gojo. Após uma discussão um pouco acalorada, todos eles chegam à conclusão que realmente a presença de outros feiticeiros ali só iria atrapalhar o Gojo, e é melhor que eles vejam o que o Gojo tem planejado antes de ir pra cima do Sukuna, já que é provável que o Sukuna matasse eles em um golpe se eles aparecessem por ali. Bom, enquanto isso em Shinjuku, o Gojo vai fazendo tudo o que ele pode para evitar os ataques do Mahoraga e do Agito, lembrando que agora o Mahoraga está adaptado ao azul, então o azul não funciona mais nele. Nesse momento o Sukuna está escondido nas sombras e ele faz um apelo para o Mahoraga lutar a sério e mostrar o que ele pode fazer. E com um corte, Satoru Gojo perdeu seu braço e todos os prédios ao redor foram cortados. Guarda esse detalhe desse corte do Mahoraga porque ele vai ser bem relevante no final da luta. Assim, o Sukuna, percebendo a vantagem, sai de dentro das sombras e começa a golpear o Gojo, que pula para trás e dispara um azul com tudo, uma liberação máxima, explodindo o Agito e o destruindo com um Kokusen. Após destruir o Agito, esse azul não é dissipado, ele continua pairando sobre o local da luta lá em cima dos prédios. Lembrando que isso vai ser bem importante daqui a pouco. O Gojo sentiu muita empolgação graças aos efeitos do Kokusen, enquanto o Sukuna sentiu nervosismo pela primeira vez em mais de 1000 anos. O Gojo pega o Sukuna e o lança contra o Mahoraga, fazendo os dois atravessarem alguns prédios. Então ele começa a recitar mais palavras e o Sukuna reflete sobre o que ele vai fazer e como ele vai responder a isso. O Sukuna pensa que ele pode esperar o Gojo lançar outro vermelho para lançar o Mahoraga em cima desse vermelho e o Mahoraga se adaptar de uma vez por todas ao azul e o vermelho, assim o Gojo não teria mais tantas cartas contra ele. Então o Gojo carrega um vermelho, e antes que o Sukuna possa fazer qualquer coisa, o Gojo atira o vermelho pra cima. O Sukuna fica surpreso e grita desesperadamente para o Mahoraga pular e não deixar o vermelho colidir com o azul que estava pairando lá em cima, ainda aquele mesmo azul que explodiu o Agito. O Mahoraga pula, o Gojo pula junto com ele e desfere um soco que lança o Shikigami para longe. O Sukuna também pula e dispara água usando os poderes do Elefante Máximo para destruir o azul, mas o Gojo acaba fortalecendo ele com mais algumas palavras de encantamento. Nesse momento, o vermelho e o azul se alcançam, se tornando uma esfera roxa que instantaneamente colapsa e explode, causando uma enorme destruição que varre da existência completamente todo o centro da cidade de Shinjuku, destruindo instantaneamente o Mahoraga, nem dando espaço para ele se adaptar, e deixando o Sukuna em um péssimo estado, sem o braço, com o joelho estourado, não pode usar mais a expansão e provavelmente vai ter que se focar em energia reversa a partir de agora. Ou seja, Satoru Gojo venceu, ou é o que os personagens pensaram, né? Bom, o Gojo acorda em um aeroporto, onde ele está reunido com todos os seus amigos que já se foram. Geto, Nanami, Haibara, diretor Yaga, Riko, Kuroi, até mesmo Toji aparece ali atrás. Eles têm um diálogo sobre como foram os momentos finais de cada um e conversam sobre como foi a luta do Gojo contra o Rei das Maldições, onde o Gojo fica meio triste pelo Sukuna, já que provavelmente o Sukuna não pôde usar tudo que ele tinha. Isso aqui é um detalhe muito importante que muitas pessoas têm dificuldade de interpretar. Nessa cena, o Gojo não quis dizer que o Sukuna não estava dando 100% do seu poder. Ele quis dizer que o Sukuna não pôde usar 100% do seu poder por causa do Mugen. O Mugen acaba limitando muito tudo que o Sukuna pode fazer porque ele barra a maioria das técnicas que o Sukuna poderia usar contra ele. Então, o Gojo deseja que aquilo ali não fosse só um sonho. E nos é revelado Gojo partido no meio, com a metade superior do seu corpo jogada no chão. Sukuna parabeniza o Gojo. Ele nunca tinha lutado contra alguém que tinha aguentado tanto tempo assim. E fala que enquanto ele viver, ele nunca vai esquecer Satoru Gojo. E o Sukuna então explica como ele conseguiu desferir esse corte que atravessou o Mugen. A resposta é relativamente simples, mas muita gente não entendeu. Basicamente, o Sukuna estava usando o Mahoraga como um exemplo. O Sukuna sabia que o Mahoraga seria capaz de atravessar o Mugen eventualmente caso ele se adaptasse. Então o que ele fez foi invocar o Mahoraga
para usar como um modelo. Ele queria ver como uma Horaga desferia esse corte para que o Sukuna conseguisse configurar o seu desmantelar para que ele conseguisse reproduzir exatamente o mesmo corte. Um corte dimensional. Basicamente o que o Sukuna fez não foi cortar o Gojo, ele cortou o espaço em que o Gojo existia. Pense numa folha de papel, onde o Gojo está nessa folha. Ao invés do Sukuna tentar desenhar um risco em cima do Gojo, o Sukuna simplesmente rasgou a folha inteira, entende? O Sukuna rasgou a própria existência, assim o Gojo não teve nem como desviar desse ataque. E assim, sem nem dando espaço para relaxar, Kashimo Hajime, o deus do trovão, já se lança ao campo de batalha. Sukuna pede para que o Hajime não o decepcione e essa luta assim é encerrada, com a vitória de Ryomen Sukuna. Bom, preciso nem falar que principalmente esse final da luta deu certa polêmica, né, entre o público. Eu diria até que com razão. Não vou mentir que eu não curti muito da maneira que foi executada. Eu achei o final da luta um pouco mal executado, porque eu gostaria que pelo menos o corte da gente vendo o Gojo sendo cortado acontecesse em tela, né? Mas foi off-screen. O Gojo literalmente morre em off-screen. É uma bosta isso. Mas eu já deixei a maioria das minhas opiniões naquele outro vídeo que eu postei semana passada. Enfim, em resumo é isso. Essa é a luta de Gojo vs Sukuna, uma luta lendária sem dúvida, que por mais que teve ali seus altos e baixos, acompanhar tudo isso semanalmente, desde maio, tem sido uma experiência incrível, mesmo que certas pessoas estejam sendo meio chatas na internet, é algo muito divertido, é algo muito gratificante de se ver, então muito obrigado. Essa luta também ajudou o canal a crescer um pouco, então agradeço a ela ter acontecido e eu espero que esse vídeo vá bem. Compartilhe com os amigos aí para eles verem também o resumo dessa luta espetacular. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo e falou!